Fala, minha galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O mais importante é isso, né? Que todos estejam bem. E galerinha, nós vamos aí dar continuidade, né, aos nossos fatores climáticos. E o nosso passeio aqui pelo livro de vocês, né, a gente vai estar passeando pela página aí, ó, 123. Então, já falamos que os fatores climáticos ocorrem aonde, galera? Ocorrem exclusivamente aí na atmosfera. Nós identificamos as subdivisões atmosféricas. E os fatores climáticos que nós temos aí no meu amigão aqui atrás, né, no meu inseparável, no meu amigo, vamos notar que temos vários fatores climáticos no nosso planeta, né? O nosso planeta ele é dividido em algumas zonas, as famosas zonas térmicas. E até mesmo aqui na página 123, a gente consegue identificar as famosas zonas térmicas. Nós temos aqui, por exemplo, nesse mapinha, bem aqui embaixo, ó, deixa eu pegar o livro para vocês, olha só, nesse mapinha aqui bastante bacana, essa divisão. Então nós temos, por exemplo, as zonas polares. Aonde são as zonas polares? No Polo Norte e no Polo Sul. Então no Polo Norte nós temos a famosa zona polar ártica, no Polo Sul nós temos a famosa zona polar antártica, e nós temos acima as famosas zonas temperadas, a zona temperada do Sul, a zona temperada do norte e a zona tropical, aonde, por exemplo, o Brasil está inserido. Nós, brasileiros, fazemos parte de uma zona tropical, onde as temperaturas são o quê? As temperaturas são mais elevadas, apesar que a situação hoje está muito complicada, né? A situação de sexta, sábado, domingo e hoje, ó, tio tá até de casaco. Tá complicado, friozinho, ó, friozinho gostoso. E eu gosto do frio, vou ser bem sincero para vocês. Imagine então aquela galera que está lá nos círculos polares, lá no círculo polar ártico, ou numa zona temperada, né? Por exemplo, o clima da Europa, a maior parte ali é temperada, onde os verões são o quê? Os verões não são muito rigorosos, os invernos já são bastante rigorosos. Lá na zona polar, então, lá para cima mesmo, perto do círculo polar ártico, aonde as temperaturas são o quê? São baixíssimas, na maior parte do ano, abaixo de zero. Imagine lá na Antártida, lá embaixo, ó, lá embaixo no sul. Imagine como é que deve ser a situação. Uma situação muito complicada. Aonde, se você não tiver uma vestimenta adequada, você vai ser congelado em questões de segundos. Eu com esse casaquinho aqui, ó, casaquinho que chego lá e saio do meu iglu. O que é o iglu? A casa do esquimó, né? A esquimó já é na parte norte, lá no hemisfério norte, no círculo polar ártico, Canadá. Se eu saio lá do iglu, toma aquele vento, ó, picolé de professor de geografia. Então, o nosso planeta, ele vai ter o quê? Ele vai ter essas divisões. E a inclinação dele, voltando para o nosso mapa aqui, ó, vocês estão vendo que a inclinação dele vai ser o quê? Vai ser essencial para que os raios solares cheguem aí e batam de uma forma mais direta em algumas regiões e indiretas em outras regiões. Então nós podemos notar essa situação. Os raios solares, eles não atingem o planeta de uma forma igualitária. Então, por exemplo, as zonas tropicais vão receber durante muito tempo do ano, os raios solares batendo aí diretamente. Quanto mais for maior a latitude, né, subindo ou descendo, tanto para o norte quanto para o sul, os raios solares não vão incidir de uma forma de uma forma direta aí, né? Virando a página, nós começamos com uma pergunta, lá na página 124, uma pergunta muito interessante. Por que o tempo muda? Por que vocês acham que o tempo muda? No Rio de Janeiro estava um calor, na quarta-feira, um calor insuportável e de repente mudou. Quinta chuvosa, sexta chovendo, o tempo é bipolar? Eu vou mudar, eu quero mudar. Eu vou mudar só para perturbar essa galera aí. Essa galera que gosta de calor, eu vou mudar e vai ficar frio. Essa galera que gosta de frio, eu vou mudar e vou botar um calor insuportável. O tempo é bipolar? Não, nós temos fatores. Fatores importantíssimos, né? O tempo não muda porque, ele quer mudar. E nós temos duas diferenças aí, muito interessantes, galera. Nós temos a diferença do tempo para o clima. O tempo, ele é momentâneo. O tempo, ele pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, se está chovendo hoje, amanhã pode estar sol. Isso é o tempo. Ele pode ser mudado. Através de quê? Através de massas de ar. Uma massa de ar fria pode chegar, né, e diminuir a temperatura, gerar chuvas. Ou uma massa de ar quente pode chegar e empurrar aquela massa de ar fria. Isso é o tempo. Então, se, por exemplo, está chovendo agora, amanhã não pode estar chovendo. O tempo ele pode mudar momentaneamente, no momento. Em questões de horas, em questões de dias.
O clima não. O clima ele não muda. Como eu falei para vocês, olha só a situação do Brasil. O Brasil tem características de um país tropical. É um país onde nós temos aí altas temperaturas. Então, um clima tropical. Aí, no dia seguinte, o Brasil resolve se tornar polar. Pode acontecer isso? Não. O clima ele não muda de um dia para o outro. O clima ele vai demorar milhões e milhões de anos até para que ocorra essa mudança. Então, galera, e o tempo pode mudar, por exemplo, por questões aí de massas de ar. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos 5 massas de ar que interferem nos fatores climáticos. Massas de ar quentes e úmidas, massas de ar quente e seca, uma massa de ar fria e úmida que vem lá da Antártida. Então nós temos aí esses fatores, né? Nós temos fatores aí como as famosas massas de ar que estão se deslocando pelo planeta. O ar está sempre em movimento, então as massas de ar podem ser quentes e podem ser frias. Automaticamente, o que vai acontecer? Automaticamente nós teremos o quê? As mudanças climáticas, aí, a mudança do tempo, né? E a formação do clima vai ser com algumas características. Então a gente vai lá dar uma olhadinha na página 126. A formação do clima ela vai ter algumas características importantes aí, como temperatura, né? Nós temos a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Isso aí vai classificar o tipo de clima de uma determinada região. E o clima, galera, ele vem mudando. Mudando por fatores o quê? Fatores antrópicos. O que são fatores antrópicos? A ação do homem. E como é que o homem pode mudar o clima, galerinha? Industrialização, né? Nós somos industrializados. Nós queimamos muita coisa para transformar, né? Para movimentar força. Por exemplo, as frotas dos nossos carros no mundo. A maior parte das frotas dos carros, dos meios de transportes, vão usar o quê? Vão usar derivados do petróleo. Queima de combustíveis fósseis. Isso desde quando, galerinha? Isso desde o século XIX. O petróleo ele vem sendo queimado. E nós temos o carvão mineral sendo queimado desde o século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Então, olha o que nós podemos notar. Queima de derivados de combustíveis fósseis, né, combustíveis aí do interior do nosso planeta, que vai gerar uma poluição gigantesca. Então nós podemos notar o quê? Os famosos efeitos estufas, aquecimento globais, aumento da temperatura em determinadas regiões, que vão gerar alguns fatores, como o descongelamento dos polos, aumento aí dos oceanos e fatores o quê? Fatores negativos para toda a humanidade. Então, de um modo geral, nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que o clima ele vem sendo modificado pela ação do homem. O homem ele produz o que? Esses gases tóxicos, né? Por quê? Nós vivemos em áreas urbanizadas, em áreas industrializadas, grande movimentação de carros, queima de combustíveis fósseis, que automaticamente tudo isso vai para onde? Tudo isso vai para a atmosfera. Então o homem ele é um dos primordiais e essenciais aí para a interferência no fator climático. Ele vem mudando o clima do nosso planeta por esses fatores aí. Então nós podemos notar que o nosso planeta ele vai ser dividido em zonas, né? Zona temperada, zona tropical, zonas polares. E nós podemos notar o quê? Que o tempo ele é diferente do clima. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra. Nesse exato momento eu estou com frio, daqui a pouco pode esquentar. Mas o clima ele não muda de um dia para o outro. Ele vai necessitar de milhões e milhões de anos. Ele pode sofrer o quê? Interferências. E quem está interferindo nos fatores climáticos? Nada mais, nada menos que nós, seres humanos aí, gerando os famosos impactos ambientais com as questões industriais, as questões urbanas e as questões de queima de combustíveis fósseis. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham gostado. Espero vocês na quarta-feira lá no nosso plantão de dúvidas para a gente falar mais sobre os fatores climáticos do território mundial. Um beijão e um abração do tio Cris. Tamo junto, galera!